Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Saudades de todos. Sejam bem-vindos de volta. Nós vamos começar a se encontrar agora aqui pelo Moodle. Acho que vai ser legal. Vamos fazer uns videozinhos e conversar sobre as nossas matérias, tá? Hoje a gente vai falar sobre literatura greco-romana. É a primeira vez que eu estou dando aula de literatura para o primeiro desenho. Estou continuando o assunto aí com o pessoal de primeiro EDI, né? Então, para falar sobre literatura greco-romana, eu vou começar falando sobre os gêneros literários da antiguidade, né? Da antiga Grécia e do antigo Império Romano, que é bem grande, né? Então, eu vou começar mostrando para vocês um mapa do Império Romano. Aqui a gente tem a Itália, tá vendo? Esse país que parece uma bota. E aqui a gente tem a Grécia, essa ponta aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o mar Mediterrâneo. Aqui é a Europa, aqui já é a África, ó, e aqui é a Ásia, tá vendo? Então, o Império Romano começou em Roma, né, aqui onde está escrito em preto, né? E aí eles foram conquistando territórios, e eles conquistaram um pedaço bem grande da Europa, um pedaço da Ásia, um pedaço da Ásia aqui, né? E um pedaço da África, inclusive a Grécia. Então, quando a gente fala em literatura greco-romana, é porque existe uma afinidade muito grande, né? Muitas características semelhantes entre a literatura produzida na Grécia e a literatura produzida pelo Império Romano em latim, né? Então, a literatura grega é produzida em grego antigo e a literatura romana, na verdade a gente chama de literatura latina, né? A literatura produzida em latim em toda essa extensão aí do Império Romano. Veja, pega o Egito aqui na África, pega a Inglaterra, né? Aqui em cima, ó, a Inglaterra, o Egito, toda essa região. Tudo bem? Então a gente começa falando sobre os gêneros lírico, épico e dramático, que são os gêneros textuais da antiguidade. Vejam, a gente tem três grandes gêneros literários: épico, lírico e dramático. O gênero épico, a gente vai ter, então, longos poemas narrativos, que a gente chama de epopeia. Dos longos poemas narrativos, então, são escritos em verso, tem um narrador contando os grandes feitos de um herói. E você vai ter a presença dos deuses da mitologia greco-romana, né? A gente tem nas populações desse período uma religião politeísta, né? Vários deuses. E eles estão presentes ali, ajudando o herói ou atrapalhando o herói na sua saga, né? Esse é o gênero épico. No gênero lírico, a gente tem textos produzidos em versos que expressam sentimentos e emoções de um eu lírico, né, ou um eu poemático. E o terceiro, o gênero dramático, são peças de teatro, né? Então são, durante a antiguidade, também produzidos em versos e para serem representados no palco por atores. Então são personagens que estão contando uma história por meio de diálogos, né, ou monólogos. Então você tem na antiguidade, né, na literatura greco-romana, tragédias e comédias. Então, textos de teatro com um final trágico, textos pesados, né, também com uma presença grande da mitologia greco-romana, e as comédias, que são os textos sobre os costumes, tradições populares. Você tem crítica, né, política, crítica social, né, nas comédias desde a antiguidade. Bom, agora a gente começa a falar então de literatura greco-romana, que é a junção, na verdade, então, da literatura grega, produzida na Grécia Antiga, em língua grega, né, grego antigo, e a literatura latina, que é a literatura produzida em latim, em língua latina, né, em toda a extensão do Império Romano. A literatura grega surge primeiro, né, por volta de 800 a.C., as primeiras publicações escritas, né, que são duas epopeias, dois longos poemas narrativos, a Ilíada e a Odisseia. O autor Homero. Antes disso, essas histórias já existiam oralmente, né, eram contadas de pai para filho e entre amigos e etc. Então, a Ilíada conta a história da Guerra de Troia, uma guerra entre a Grécia e Troia, que é uma cidade muralhada aqui na Ásia.
tá vendo? Atravessando o mar Egeu, por conta do rapto da Helena. Rapto, mais ou menos, né? A Helena era casada com um rei da Grécia, um rei grego, irmão de Agamemnon, e ela foge com o Paris para Troia. Então eles fogem para lá e Grécia entra em guerra com Troia para trazer Helena de volta. Dessa guerra é muito famoso o cavalo de Troia, não sei se vocês já ouviram falar, e a expressão presente de grego, né? Então o cavalo de Troia é um presente da Grécia para Troia, que na verdade é uma armadilha, né? Os gregos falam, não, tá tudo bem, não vamos mais brigar, tome esse presente para vocês para selar a paz. É um grande cavalo de madeira, Troia aceita o presente e coloca para dentro das muralhas. Dentro do cavalo, vários soldados gregos esperando a hora certa de atacar. No meio da noite, eles fazem um ataque surpresa, né? Eles saem do cavalo e eles ganham a guerra. Essa é a história aí da Ilíada, né? A saga de Ílios, que acontece em Ílios. E a Odisseia é meio que a continuação dessa história. Depois que já acabou a Guerra de Troia, os guerreiros vão voltar para a Grécia. Odisseu é o herói, né, da Odisseia, é a saga de Odisseu, voltando da Guerra de Troia para sua casa na Grécia. Ele é rei de um povoado aqui na Grécia e ele vai passar por muitas aventuras, muitas adversidades, né, que ele vai ter que enfrentar e tal para conseguir voltar para casa. Essa é a história da Odisseia. Esse trajeto azul aqui a gente vai conversar depois, tá? Então eu tenho presença da mitologia, tanto nas epopeias como em outros gêneros literários, né? Na poesia lírica, na poesia dramática. E a gente tem como autores de destaque Homero e Hesíodo, na poesia épica. Safo, que é uma mulher, né, a primeira mulher da literatura ocidental, e Píndaro, na poesia lírica. Sófocles, Ésquilo e Eurípides, na tragédia. Aristófanes, na comédia. Esopo, na fábula. Alguns autores de destaque, então, da literatura grega, né? Aristóteles, que não é o Aristófanes, é outra pessoa, né? É um filósofo. Vocês vão estudar o Aristóteles com o professor Maicon nas aulas de filosofia. Ele escreveu a arte poética e ele teorizou sobre o que seria um bom texto literário, falou sobre características de gêneros textuais, e ele fala mais especificamente bastante sobre a tragédia, né, do gênero dramático. Então, segundo Aristóteles, em sua arte poética, as tragédias devem seguir a lei das 3 unidades. Ou seja, quais são as 3 unidades? Espaço, tempo e ação. Cada tragédia deve acontecer em um único espaço, ou seja, ter um único cenário. Em um único tempo, ou seja, se a peça tem duração de 2 horas, a ação também tem duração de 2 horas, né? Você não pode ter passagem de tempo durante a peça. E conter uma única ação, então contar a saga daquele personagem, daquela família e etc. Não ter diferentes focos narrativos aí, né? Essa ideia da lei das 3 unidades. Nas tragédias, não é permitido realizar cenas de conteúdo chocante diante dos olhos do público. Então, se você tem uma cena de morte, você não pode fazer a cena diante dos olhos do público. A cena acontece, por exemplo, lá dentro do palácio, vem um narrador e conta para a plateia, ó, fulano morreu lá dentro do palácio e foi assim, assim, assado. Para cada tipo de gênero textual, há uma métrica, ou seja, um número de sílabas poéticas. Os versos eram metrificados. A gente vai falar mais sobre isso na nossa próxima semana de aula, tá? A gente vai falar sobre sílabas poéticas. Então, cada gênero textual tem suas características, você não pode misturar, você não pode pegar uma métrica de um gênero e colocar em outro. Era essa a ideia aí do Aristóteles, né? Cada gênero tem suas características próprias que a gente não pode misturar. Alguns gêneros são mais elevados que outros. A tragédia e a epopeia são gêneros elevados, que contam a história de um herói com presença de deuses e etc. Então, homens ilustres. E alguns gêneros são menos elevados. Por exemplo, a comédia, que trata de pessoas comuns e até zomba dos nossos próprios costumes, né? Então, essa ideia aí. E os bons autores devem imitar outros bons autores que vieram antes. Então, uma pessoa vai escrever uma obra literária, ela vai se inspirar em autores anteriores. Então, daí a semelhança grande que existe entre a literatura grega e a literatura romana, né? A literatura grega veio antes e depois os autores da literatura latina se inspiraram nos autores gregos. E aí a gente tem semelhanças, então, de histórias, de gêneros, de métrica e etc. na literatura
latina. Então, esses são aí alguns os preceitos principais, né, do Aristóteles. Então, vejam que a partir do momento em que Roma conquista a Grécia, Grécia passa a influenciar a literatura produzida em Roma. E a gente tem, então, a literatura latina, escrita em latim e inspirada por meio do princípio da imitação aí na literatura grega. Séculos 1 a.C. e 1 depois de Cristo são os séculos de ouro da literatura latina, né? Autores de destaque: Virgílio, na poesia épica, epopeia. O Virgílio escreveu uma epopeia que conta a história da fundação de Roma. Enéas era um dos gregos que estava lutando na Guerra de Troia. E quando ele sai da Guerra de Troia, ele sai com uma missão: fundar, que é dada por uma deusa, né? Fundar um povoado na região do Lácio. Então ele sai com um grupo de homens e eles fazem essa trajetória aqui em azul, ó. E eles chegam aqui e fundam Roma, né? Essa é uma história lendária para explicar aí a fundação de Roma. Então, Enéas funda Roma. Enéas é o herói, e o nome da epopeia do Virgílio é Eneida. Então, Eneida, a saga de Enéas. Tudo bem? Igual que Odisseia é a saga de Odisseu, e Ilíada é a saga que aconteceu em Ílios. Então, as epopeias têm o costume de ter esse tipo de nome, né? Na poesia lírica, a gente tem destaque aqui para Catulo, Propércio, Horácio, Virgílio, Ovídio e Tibulo. Na tragédia, a gente tem Sêneca, na comédia, Plauto e Terêncio. E na oratória, Cícero. Escreveu aí textos em prosa, Fedro na fábula. Alguns autores, então, de destaque da literatura latina produzida durante o Império Romano. Na Roma Antiga, também teve um autor, então, que, assim como Aristóteles na Grécia, teorizou sobre o fazer artístico, os gêneros literários e etc. Foi o Horácio, esse mesmo que eu destaquei aqui da poesia lírica, né? Ele escreveu poesia lírica e ele também escreveu esse livro chamado Poética, em que ele imita o Aristóteles, né? Lembra daquele princípio da imitação? Então ele concorda com os dizeres de Aristóteles e ele fala então sobre os preceitos que a literatura latina deveria seguir, né? Vou colocar aqui, literatura latina. Na prática, alguns autores quebram esses preceitos, inclusive o próprio Horácio. Então, veja, o Horácio escreve lá toda aquela teoria sobre como deveriam ser, mas na prática, na hora de escrever os próprios poemas dele, ele também utiliza metros que são de outros, que ele mesmo disse que eram de outros gêneros textuais, e além dele outros, né? Então, o Petrônio, por exemplo, é um autor que escreveu a primeira história de ficção em prosa, ou seja, que não era em versos, né? Ele escreveu em parágrafos, que a gente chama de o primeiro texto do gênero romance, né? Uma longa narrativa em prosa, com diversos focos narrativos, etc. E o Sêneca, por exemplo, escreveu cenas chocantes que aconteciam diante dos olhos do público. Personagens se suicidando em cena, sacrifícios de animais em cena e etc. Então, ele escreveu, mas né, não necessariamente elas foram encenadas, né, porque as tragédias de Sêneca foram apenas recitadas, não chegaram a ser encenadas em palco, né? Então, fica aí ficam aí esses exemplos, tá? Eu coloquei também em anexo para vocês um poema do Ovídio, esse autor aqui, ó, de poesia lírica. Depois vocês deem uma lidinha. Ele conta a história de Píramo e Tisbe, um amor proibido, né, de um casal apaixonado de vizinhos que decidem fugir juntos e acontece uma confusão aí no final e os dois acabam morrendo. E vocês vão perceber que existe uma semelhança muito grande da história de Píramo e Tisbe com a história de Romeu e Julieta, que é escrita depois, lá no século XVI, durante o Renascimento, pelo Shakespeare na Inglaterra, né? A história de Romeu e Julieta é muito conhecida, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Vocês vão perceber, então, essa semelhança. Vejam que a literatura mundial, por vezes, se espelha na literatura greco-romana. Então, quando a gente estiver falando de Renascimento, ainda esse ano, né? Daqui a algumas escolas literárias, vocês vão perceber que a literatura do Renascimento, ela traz, na verdade, o renascimento dos valores da Antiguidade Clássica. E aí a gente vai voltar a falar de literatura
greco-romana. Então, por isso que eu coloquei esse poema lá para vocês darem uma lidinha. Tem lá o nome do tradutor e a referência, tudo certinho, tá bom? Um beijão a todos e até a próxima semana de português.